galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana da Geladeira Literária e vou trazer pra vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. Ao todo em fevereiro eu li 9 livros. A hora que eu separei eles pra pegar eu já tava tipo assim, sabe, sem palavras, porque eu estou sem tempo pra nada, mas de alguma forma eu li 9 livros e foram livros sensacionais, então eu ainda estou pasma, mas vamos ver os livros. E eu comecei o mês lendo Os Dois Mundos de Astrid Jones e, ai gente, esse livro é muito bom. E a Astrid, ela é uma pessoa assim, é muito fechada, muito tímida, e ela começa a descobrir a sexualidade dela e ela não sabe como contar pra família dela, porque a família dela é aquela família toda certinha, a mãe dela sempre dá mais valor também pra filha mais nova. Então a Astrid meio que é ignorada pela família, o pai dela fuma uma maconha adoidado e é simplesmente... Ela tem 2 amigos que também são gays, só que eles fingem ser um casal, porque toda a cidade que ela mora é uma cidadezinha pequena, aquela cidadezinha com aquelas ideias antigas ainda, então todo mundo tem que esconder isso. E os 2 amigos dela são gays, contam isso pra ela, ela guarda esse segredo enorme dos dois. A Astrid, quando ela se apaixona por uma menina, ela começa a ter aquele monte de dúvida, ela não sabe o que fazer da vida dela, ela não sabe pra quem contar isso. Ela acaba segurando muito isso pra ela e tentando esconder da família, tentando esconder de todo mundo. E ela tem a mania de enviar o amor dela para os aviões. Ela deita na mesa do quintal dela e fica olhando os aviões passarem no céu. E ela envia todo o amor para eles. Todo o amor que ela precisava sentir, todo o amor que ela tem essa necessidade de sentir. Ela envia para os passageiros dos aviões. Então, tipo, ela é essa pessoa que ela manda o amor para eles. Ela quer todo mundo bem. E aí depois tem todo um negócio, toda uma história assim que acontece. E que aí todo mundo acaba descobrindo sobre ela. E ela tem que lutar contra isso, e é um livro muito lindo, que mostra essa luta, que mostra como a pessoa tá saindo do armário e tem que falar com os pais, e tem que falar com todo mundo. Então, ai gente, é um livro muito apaixonante, e você vê ela mandando esse amor pras pessoas, e você fica tipo assim, querendo chegar lá e abraçar ela e cuidar dela. Então, eu adorei a leitura, é uma leitura super rapidinha. Também tem alguns relatos dos passageiros aqui contando da vida deles, por que eles estão no avião, pra onde eles estão indo. Então, é uma leitura muito rapidinha, gostosa de fazer, e com certeza foi o melhor livro que eu podia ter lido pra começar o mês de fevereiro, e valeu muito a pena. Aí eu peguei Mentirosos, da E. Lockhart, e puta que pariu! Gente do céu, esse livro é muito, muito, muito bom! Eu não entendi o que todo mundo falava desse livro, porque todo mundo favoritava esse livro. E a hora que eu li ele, a hora que eu acabei ele no ônibus, eu não sabia como reagir. Eu tava olhando pros passageiros do lado e eu queria chorar, eu queria berrar, eu queria pular, eu queria reler o livro, eu queria... Nossa, eu queria surtar e eu não podia, eu estava no ônibus, então eu fiquei tipo... Sabe? Então, aí eu entendi porque todo mundo ama esse livro, eu entendi porque esse livro é tão sensacional e ele também entrou pra minha lista dos preferidos. Vai contar a história da família Sinclair, que é uma família extremamente rica, que eles têm uma ilha particular. E todo verão eles vão pra essa ilha e tem, tipo, a casa do pai, a casa das 3 filhas, e aí tem os netos, tem os primos, tudo. Então eles ficam nessa ilha durante o verão inteiro, brincando, navegando, nadando, comendo porcaria. É as férias de verão perfeitas em uma ilha particular. Por mais ricos que eles sejam, os 4 personagens principais são os amores. Eles não têm tudo tipo esse, ai, eu sou o melhor porque eu sou rico, eu posso tudo porque eu sou rico, isso e aquilo. Não. Eles são pessoas super humildes, eles são super gente boa. E é tipo linda a história que eles, os laços que eles criam, a história deles, assim, desde pequenininho conforme eles vão crescendo. Só que aí um belo dia tem um pequeno acontecimento assim que o autor não vai explicar direito pra você. Você vai ver que aconteceu um acidente com um deles e vai pro hospital, tudo, e perde a memória. E você não sabe o que aconteceu. O autor não deixa nada claro do que aconteceu. Você tá lá, tipo, perdido na história, tão angustiado quanto o próprio personagem tentando lembrar dos acontecimentos, tentando descobrir por que aconteceu isso, por que ele perdeu a memória e tudo. O personagem aqui volta pra ilha pra relembrar, pra tentar relembrar as coisas, tentar descobrir o que aconteceu, por que aconteceu aquele acidente, o que ocasionou tudo. E aí a hora que você chega no final, que você descobre o que aconteceu, é lágrimas e surtos por todos os lados até você chegar na última linha. Aí você vai fechar o livro e você vai continuar surtando, porque é uma coisa que você nunca teria imaginado. É uma coisa assim que vai te surpreender, vai te deixar de boca aberta, vai te deixar pasmo e é o que torna esse livro tão bom. Então, se você tiver a chance, por favor, leiam e eu conto mais dele pra vocês na resenha. Aí eu li O Menino da Lista de Schindler, eu já fiz a resenha dele pra vocês, eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem. E ele vai contar a história do Leo Layson e de como Schindler salvou ele e a família dele do Holocausto. Então, é uma história maravilhosa, é uma história muito emocional, uma história que vai, tipo, mexer muito com você. Então, se você gosta dessa história de Segunda Guerra Mundial, eu super recomendo esse livro pra você. E se você quiser saber mais sobre ele, veja aqui na minha resenha que eu explico muito, muito, muito sobre esse livro que eu tanto amei. Logo em seguida, pasmem, eu li O Nome do Vento. Gente, esse foi o calhamaço do mês. Eu não acredito que eu li todo esse livro, porque ele é simplesmente sensacional. Ele é tudo isso que todo mundo tá falando dele. Ele é maravilhoso, ele é encantador, ele te prende na história.
esse autor consegue fazer uma coisa simplesmente maravilhosa. Ele consegue criar um mundo totalmente diferente, um mundo, sim, com detalhes de personagens. Ele consegue detalhar pra você tudo. O mundo que ele criou você consegue imaginar perfeitamente, porque o autor consegue transmitir isso pra você. E é uma história assim que eu recomendo vocês a lerem se vocês gostarem de mundos diferentes, histórias diferentes, antigas, envolvendo magias, envolvendo um monte de coisas diferentes. A leitura dele não é assim tão rapidinha, porque as letras são um pouco pequenas. E eu não sei exatamente como explicar esse livro pra vocês, porque é muita coisa, e se eu falar uma eu posso dar spoiler de outra, então eu realmente não sei, mas muitos de vocês já conhecem esse livro, muitos de vocês já ouviram falar desse livro, então dê uma chance pra ele se você ainda não leu, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Esse livro é sensacional e eu não vejo a hora de ler o 2. Aí eu peguei Lucille, que é um outro livro que é simplesmente muito amorzinho. Eu li ele acho que umas 2 horas, porque diferente dos outros, ele é totalmente por imagens. Ele é todo desenhado. Ele é uma história desenhada. Então, acaba se tornando uma coisa muito rápida de ler, fiz várias marcaçõezinhas. Esse livro vai tratar de sexualidade, vai tratar de abuso, vai tratar de anorexia, vai tratar de um monte de... vai tratar de um monte de coisa, assassinato, tem um monte de coisa nesse livro. Então é como se o autor tivesse pegado vários temas polêmicos e juntado tudo num livro só. Vai contar a história da Lucille, de como ela é anorexia, da família dela, de como ela tenta sobreviver com isso, de como ela tenta pedir ajuda de outras formas para todo mundo que ela conhece, e como ela é sozinha, abandonada, depressiva. E tem o Arthur, que mora com a família, mas o pai dele vai pro bar e não tem hora pra voltar, desde pequeno arrasta o Arthur com isso. O pai dele pesca, é bruto, então, tipo, a família do Arthur é meio abusiva, ele também não tem amigos, ele também é sozinho, e a história vai se desenvolver até que chega um ponto em que os dois personagens principais se encontram, e tudo que eles querem na vida é ter um pouco de amor, se sentirem um pouco amados. Então, é uma história que vai se desenvolvendo de uma forma muito bonitinha, que você vai vendo os dois personagens descobrindo o que é o amor, e é uma coisa linda, e eu adorei a história, sabe? Só que no final acontece um pequeno negócio lá que eu não queria que acontecesse, mas aconteceu, o que eu vou fazer? Então, se vocês tiverem oportunidade, gente, pode ler, porque é uma leitura rápida, é uma leitura gostosinha, e eu acho que vocês vão gostar. Não é todo mundo que vai conseguir ler esse livro, porque ele tem umas coisas muito explícitas, mas se você não tem encanação com nada, pode ler à vontade que você vai adorar, e eu super recomendo Lucille. Aí eu peguei Os Filhos do Fim do Mundo, e eu também acabei amando esse livro, do jeito que eu achei que ia amar. Ele é uma leitura muito rápida, que flui muito, porque você fica curioso pra saber o que vai acontecer, e as letras não são tão pequenas, e acontece que deu meia-noite, todos os bebês do mundo morrem. Todas as crianças com menos de 1 ano de vida morrem. Mesmo as grávidas, a hora que elas dão à luz, a criança já nasce morta. E aí todo mundo começa a ficar simplesmente paranoico com isso, começa a gerar uma comoção mundial e as pessoas começam a ficar loucas e surtadas e preocupadas e desesperadas. E ninguém tem resposta pro que tá acontecendo. Tanto os animais como plantas, qualquer coisa com menos de 1 ano de vida, qualquer coisa no universo com menos de 1 ano de vida, morre. E eu achei muito interessante porque é um jornalista que vai tentar descobrir tudo o que tá acontecendo. Ele vai tentar descobrir o porquê desses bebês estarem assim, mesmo porque a mulher dele tá grávida e quase a ponto de dar à luz. É um livro muito tenso porque você vê o desespero dessas mães que perderam os bebês, você vê o desespero do próprio repórter tentando salvar a mulher dele. E a cada vez que eles tentam descobrir uma coisa diferente, eles recebem uma notícia pior ainda. E o final é meio surpreendente porque não é uma coisa que você espera num livro de fim de mundo, né? Aquelas coisas que você tá acostumado. Ele tem uma explicação plausível para o que aconteceu e até um pouco técnica, se for ver. Então, se você não lê, tipo, umas 5 vezes, eu tive que ler umas 5 vezes pra entender, confesso. Mas é uma coisa que deu sentido, que explicou certinho por que aconteceu o que aconteceu. Então é um livro que eu super recomendo pra vocês. E se vocês tiverem oportunidade, podem ler sem medo. Eu comprei sem nem saber do que se tratava. E não me arrependi, adorei a leitura e recomendo. Aí eu li Og e Eu, e é um livro que eu mais fiz marcações nos últimos tempos. Porque esse livro é sensacional. Se você já leu Extraordinário, esse aqui é o complemento dele. Ele vai contar a história do Julian, do Plutão e da Xinga Ling. A Xinga Ling é a Charlotte, que foi a menina do Comitê de Boas-Vindas ao Og. E o Plutão é um amigo dele de infância. Então, são 3 histórias simplesmente fascinantes. Você acaba conhecendo melhor sobre cada um dos personagens, entendendo melhor por que cada um age do jeito que ele age. Assim, só começou um temporal agora, então, tipo, super normal. Então, é um livro que eu super recomendo pra vocês. Se você gostou de Extraordinário, você vai adorar esse aqui também, porque a autora consegue mexer com as suas emoções, consegue dar vida aos personagens, consegue te passar o mesmo sentimento que você teve ao ler Extraordinário. E então é uma leitura mais do que recomendada. A penúltima leitura do mês foi Círculo. E esse livro, gente, se você gosta de bruxas, você vai adorar ele. E ele vai contar a história de várias meninas que do nada, um dia, elas descobrem que elas não têm controle sobre o corpo. E elas acabam se encontrando num parque de diversões abandonado, porque o corpo delas levou elas lá. E elas acabam descobrindo que a cidade onde elas moram é tipo um detector de outros mundos, de outras dimensões. E ali tem muita gente que faz magia, tem muitas pessoas do mal, tem muitas pessoas do bem, e que todas elas ali são bruxas. E que vai ter uma guerra entre outras pessoas do mal que querem exterminar elas, e tem toda uma história.
Então elas vão ter que aprender sobre seus poderes, elas vão ter que desenvolver seus poderes para lutar, pra conseguir enfrentar essa batalha contra o mal. Nesse livro não chega a acontecer a batalha em si, mas já acontece, tipo, uma boa parte dela e você fica, tipo assim, totalmente chocado com a história. Cada uma dessas meninas, elas são diferentes. Uma sofre bullying porque ela mora numa fazenda, ela é quietinha e ela é meio gordinha, ela usa óculos, então, tipo, ela sofre esse bullying da escola inteira. A outra é uma menininha totalmente famosinha, patricinha da escola, que é o saquinho, dá vontade de entrar aqui e socar ela. A outra é uma CDF, então, tipo, a outra é porra louca, mora sozinha, não tem família, não tem nada. Então eles pegaram, tipo assim, várias personalidades diferentes e juntaram tudo, e cada uma tem um poder diferente, e todas elas têm que se ajudar, todas elas têm que se tornar amigas pra conseguir vencer esse mal. Então é uma história simplesmente sensacional, uma história que vai prender você. Eu também fiz várias marcações nela. É uma história, assim, bem desenvolvida, é uma história que tem uma conclusão ótima. Eu só queria que tivesse continuação pra continuar vendo sobre a batalha, sobre o que mais aconteceria. Na verdade, eu nem sei se tem continuação, eu preciso pesquisar isso. Mas é um livro ótimo e eu recomendo pra vocês se vocês tiverem oportunidade. Eu comprei ele também meio assim, sem saber, porque eu nunca tinha visto ninguém falando dele. Então podem comprar sem medo, que o livro é ótimo e eu recomendo. Finalmente, o último livro lido no mês foi Coisas Frágeis 2, do Neil Gaiman. É o primeiro livro, assim, que tem bastante contos dele que eu leio. E eu simplesmente adorei. Tem, tipo, muitos contos variados. Alguns contos eu fiquei meio confusa, porque não é o tipo de leitura que eu tô acostumada. E logo no começo, ele vai falar um pouquinho sobre cada conto dele e por que ele escreveu, em que época que ele escreveu. Alguns foram para revistas, outros foram para jornais. Cada um foi para uma pessoa diferente, foram pedidos de amigos, etc. Então ele explica um pouquinho sobre cada conto antes de começar. E tem, tipo, não é só conto, tem poemas, tem histórias, tem um monte de coisa diferente misturada e eu achei super legal. O Neil Gaiman conseguiu transportar você em vários mundos diferentes em pouco tempo, com histórias pequenininhas, mas que vão fazer você adorar a leitura dele. Eu só confesso que realmente teve algumas leituras que eu achei que seriam um pouco diferentes. Eu não estava acostumada com a escrita dele e isso acabou fazendo com que a leitura fosse um pouco mais demorada pra mim. Só que no fim eu adorei, eu fiz várias marcações nele também, então é um livro muito bom. Eu recomendo a vocês, se vocês principalmente gostam de histórias diferentes, história de uma escrita diferente e principalmente tipo, de poemas e contos e um monte de outras coisas misturadas tudo num livro só. Você com certeza vai adorar esse aqui. Então esse livro com certeza fez com que eu queira ler outras coisas do Gaiman e eu não vejo a hora de pegar outra coisa dele pra ler. Mas é isso aí, galera. Essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro, que por algum milagre renderam horrores. Eu duvido muito que eu vá conseguir ler tudo isso aqui em março. Eu acho que eu vou voltar à minha média normal. Eu não sei como que eu fiz isso em fevereiro, mas com certeza foram livros sensacionais. Foram livros que eu amei ler. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se esse vídeo ficou um pouco longo. Geralmente eu leio 5 ou 6 livros, dessa vez foi 9, então desculpe. Não esqueça de curtir e compartilhar, se inscreva no canal, deixe seu joinha nesse vídeo. Comenta aqui embaixo também o que você leu no mês de fevereiro, se você conseguiu algum milagre assim que nem eu. Se você sabe de alguma forma de conseguir ler tudo isso todo mês, porque eu não sei o que eu fiz no mês de fevereiro. E aí vamos conversar mais, mas até a próxima. Beijo.